Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto de lei que obriga o estabelecimento prisional a fornecer produtos de higiene pessoal aos detentos. Ainda de acordo com a proposta, a seção para gestante e parturiente e as creches que abrigam crianças no interior das penitenciárias femininas deverão ser dotadas de berços e camas infantis apropriadas. O autor da proposta é o deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima. Ele assinala que os presos necessitam de assistência básica e têm direito à dignidade. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. O programa tem uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Bom, deputado, esses materiais, esses produtos de higiene seriam básicos, né? Deveria ser um protocolo para todas as penitenciárias, né? Precisa de uma lei ainda para exigir esse fornecimento? Ô, Regina, nós ficamos muito tristes pelo fato de a gente estar propondo situações como essa. Deveria ser rotina, procedimento operacional. Então, nós vimos essa lacuna. Nós também entendemos e sabemos que o sistema prisional brasileiro ele está praticamente numa situação assim degradante, para não dizer que está falido. Então, a gente tem uma preocupação. Só que nesses sistemas prisionais, Regina, tem uma situação muito forte. Qual é? São pessoas e nós temos uma preocupação com a dignidade humana que é essas pessoas que estão lá. Nós não podemos esquecer que essas pessoas precisam ser ressocializadas, né? Então, essa é uma preocupação nossa, minha como homem público, quando eu trago essa questão, por exemplo, o que nos fez trazer para ver esse projeto, olhando essas pessoas? Mulheres que estão reclusas, não sei se você sabe, o Brasil é o 5º maior índice populacional de mulheres no sistema prisional. Nós estamos atrás só de mais 4 países, né? E o que nos fez levar a isso? É justamente... nós detectamos situações onde as mulheres estão usando o miolo de pão como absorvente íntimo. Então, quer dizer, é a dignidade humana que nós precisamos levar em consideração. O Estado precisa estar atento a essas questões. E o sistema prisional do jeito que está, então, é essa situação que nos traz a reflexionar numa situação que deveria ser rotina, procedimento operacional, que deveria acontecer e não acontece. Não é porque as pessoas têm que pagar as suas penas que elas devem ficar largadas em um depósito humano. Só para situar, seria bom o senhor dizer também o que mais prevê o seu projeto. Esse projeto, ele traz não só para o segmento feminino, né? Como na introdução você foi muito bem, por exemplo, nós temos mães que estão reclusas, né? Berço para crianças, né? O material de higiene, desde o papel higiênico, absorvente íntimo, né? Todo aquele material, camas, de modo que essas pessoas elas possam ser atendidas de uma forma digna. E essa é uma responsabilidade do Estado. Agora, deputado, um dos maiores problemas enfrentados pelo sistema prisional é justamente a superlotação. Se o Estado não consegue, né, ao menos manter os presos, né, em locais realmente que não excedam um número, né, certo, como é que ele ainda vai manter ainda material de higiene e materiais básicos? Regina, nós precisamos entender uma coisa. Eu até fazia uma comparação agora, muito recentemente. Hoje nós gastamos, o Estado, principalmente o governo central do Brasil, nós gastamos mal os nossos recursos. Quando eu digo nós gastamos mal, porque nós gastamos mais com pessoas que estão reclusas nos sistemas prisionais do que com crianças na escola. Só para você ter uma ideia, um preso custa por ano, uma pessoa reclusa custa por ano em torno de R$ 28.800. E um estudante, ele sai por R$ 2.200. Quer dizer, 13 vezes, 10 a 13 vezes a mais. Então, nós gastamos e gastamos mal. O Estado gasta mal. Você quer ver uma outra comparação assim? Entendo esse excedente de pessoas no sistema prisional, eu vejo de uma outra forma também. Você quer ver? Olha só,
todos os estados da federação são responsáveis pelo seu presidiário, pelas suas pessoas que estão reclusas no sistema prisional. E o governo nacional, ele só entra quando tem uma crise. Quando é que ele entra? Ele entra quando ele manda uma equipe para fazer uma operação. Quer dizer, está errado. Se o sistema de segurança brasileiro não está funcionando, o Estado, o governo central precisa puxar e tomar uma responsabilidade. E nós já estamos vendo isso há algum tempo. Nós já estamos vendo. Aí o pessoal pede, os estados precisam pedir ao governo central a Força Nacional. Manda-se a Força Nacional. Vai lá, faz uma situação paliativa, temporária, e não imprime segurança, não tem um plano de contingenciamento, não tem um planejamento, e quem paga com isso é a população brasileira. Nós temos uma situação de insegurança, porque não atua em conjunto com os estados da federação. Então isso é muito ruim. Inclusive agora o presidente da Câmara e o do Senado também, eles estão querendo colocar uma pauta nessa área de segurança pública. Que propostas mais o senhor acredita que sejam assim, essenciais nesse momento para se votar para a segurança? Regina, a primeira coisa, eu penso que o governo central do Brasil, o governo brasileiro, precisa puxar essa pauta como uma questão de segurança e uma situação, fazer uma intervenção nesse processo. É planejamento, eu penso que é planejamento. Segundo, chamar os estados da federação para que eles participem desse processo como um todo e tenham uma diretriz central. Porque se não for feito um trabalho de conjunto, um trabalho de planejamento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não tem nenhuma inteligência comum que troque as informações de estado. As polícias nem se falam. O sistema prisional, você vê aí, você olha o sistema prisional, parece aquelas situações, aquelas construções onde se houve guerra civil. Né? Então, quer dizer, é muito ruim. Então, eu penso que isso não é só uma ausência de recurso financeiro, eu penso que isso aí está, o planejamento ausente, o Estado não tem isso elencado como prioridade, e eu penso que essa casa de leis, tem a responsabilidade com isso. O Executivo tem uma responsabilidade com esse processo também, e o Judiciário é também uma responsabilidade do Judiciário, como de toda a sociedade. Eu acho que nós precisamos fazer uma força em conjunto para termos uma situação, porque, na verdade, você vê que a segurança é uma predominância da nação, onde há coletividade, onde estão as sociedades. E todo mundo é afetado por isso. Agora, tem o outro lado também, que as facções criminosas estão dominando esses presídios, né? O fornecimento desses materiais não iria ainda mais fomentar eles usarem esses materiais, né, de forma indevida? Mas é aí que eu falo, o Estado, ele permite que essa ausência de planejamento, de atuação, de inteligência aconteça, as facções, os grupos organizados tomam conta por conta dessa ausência. Eu penso que esse vácuo vai ficando e esses grupos organizados eles chegam a ser mais organizados do que o próprio aparato do Estado. Sim. Né? Aí eu já não estou me referindo ao Estado como um Estado independente, estou me referindo ao Estado como um todo, quer dizer, não tem como um governo, né? Então, o que acontece? Essa questão, eu acho que tem essa predominância, Regina, justamente esses grupos organizados, essas facções, eles tomaram conta, eles têm essa predominância sobre o Estado, porque o Estado não elencou isso como prioridade na sua pauta e a sociedade fica pagando o preço e sofrendo com isso. O exemplo disso é o que eu acabei de falar, uma comparação. Um preso, para ressocializar uma pessoa que está reclusa, por ano, sai a R$28 mil. E não está sendo ressocializado. E não está sendo nós podemos dizer que alguns estão sendo até profissionalizados no crime dentro desse sistema prisional. E gastamos R$2.200 por ano para uma criança que está na escola. Tem alguma coisa errada? Não acha, não? Tem alguma coisa errada e eu acho que nós precisamos, por isso que eu falo, eu não critico o Executivo, eu digo assim, essa é uma responsabilidade sim do Executivo, do Legislativo e do Judiciário e da sociedade como um todo. Sim. Porque nós queremos a segurança, nós queremos ter paz, tranquilidade e para isso alguém precisa colocar a mão. E eu acho que o governo central do Brasil precisa puxar isso. Ministério da Defesa, Ministério da Justiça precisa puxar isso. O governo do presidente Michel Temer precisa puxar isso como uma pauta prioritária na sua agenda. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado, Regina. É um prazer estar mais uma vez aqui com você e debatendo uma pauta tão importante para nós e para a sociedade brasileira.
Eu conversei com o deputado Carlos Andrade, do PHS de Roraima. É sobre o projeto de sua autoria, que obriga os estabelecimentos prisionais a fornecer produtos de higiene pessoal a detentos. Você pode assistir essa e outras edições do programa. É só acessar câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.